Bom, nossa aula de hoje, aula capítulo 6, aula 6.3. Então, os tópicos desta aula é a última parte do projeto para reações simples, no qual eu vou falar sobre reator com reciclo e reações autocatalíticas. Essa parte eu preparei usando o capítulo 6 do Levenspiel e eu vou fazer uma pequena parte usando de operação transiente de reatores agitados, somente para falar da partida de um CCTR. Existem outros reatores que operam transiente, mas eu vou só usar a partida do CCTR porque os outros reatores eu não vou usar. E então, essa parte eu preparei usando o Fogler, capítulo 4, entre as páginas 170 e 172. Então, vamos falar então sobre reatores com reciclo. O que acontece é que às vezes tem algumas reações que, pela forma pelo tipo de reator que eu tenho, é conveniente eu retornar a saída do reator PFR à entrada, é dizer, fazer um reciclo da corrente de saída para a entrada do reator. Então, eu vou precisar então preciso então conhecer qual vai ser essa relação de reciclo, ou razão de reciclo. Essa razão de reciclo vai ser igual a quê? O volume do fluido que retorna à entrada do reator, dividido o volume de fluido que sai do sistema como tal. Então, a razão de reciclo ela pode mudar de 0 a infinito. Então, o comportamento desse reator ele muda do PFR, quando a reação de reciclo é 0, que eu não tenho reciclo, ao CCTR, quando o reciclo é igual a infinito. Então, eu usaria um reator PFR, na saída do reator PFR faria uma relação de reciclo como tal. Então, o reator de reciclo, o que faz? Me permite usar um reator PFR com as condições de um reator CCTR. Então, qual seria o balanço de materiais para esse reator PFR, neste caso? O volume do reator dividido o fluxo máximo na entrada, FA'. Só que o fluxo máximo na entrada aqui agora, ele está composto pela que vem direto da entrada da novo, mais o que vem do reciclo. Vamos falar dele depois, mais adiante. Ele vai ser igual a quê? A integral entre a conversão da entrada do reator, que já não vai ser conversão 0, porque eu tenho ela parcialmente convertida, até a conversão na saída do reator, vezes pela ddx sobre a taxa de reação. Então, essa é a nossa primeira expressão. Agora, o que nós vamos ter? Que nós temos um fluxo máximo na entrada que vai ser diferente do fluxo máximo inicial, e a conversão na entrada vai ser diferente da conversão inicial, que é a conversão 0. Então, o fluxo máximo na entrada ela está composto pelo fluxo máximo de A novo e o que entra pelo reciclo na entrada do reator. Só que esse valor de FA0' e XA1 são desconhecidas. Então, eu preciso fazer um balanço de massa nos pontos L e K para obter eles. Só que se εA é diferente de zero, eu somente posso fazer o balanço de massa no fluxo no ponto L. Se εA for igual a 0, então eu posso fazer o balanço de massa também no ponto K, tá bom? Então no ponto K, o balanço de massa no ponto K, considerando que εA é igual a 0. Então, FA0' vai ser igual a quê? A quantidade de A não convertida que entra da corrente, que entraria na corrente de reciclo, es decir, a quantidade de A FA0, más a quantidade de A não convertida que entraria da corrente de reciclo, es decir, a que vem por aqui, más a quantidade de A que entra na alimentação nova. Es decir, quanto que entra na corrente de reciclo? R, que é a razão de reciclo, vezes FA0. E a que entra na alimentação nova, RA0. Então, FA0' é igual a R mais 1 vezes FA0, ou seja, nossa equação 2. E então, agora, para
então determinar FA0 linha, eu tenho conhecida a relação de reciclo, eu consigo determinar FA0 linha. E a conversão X a 1, é decir, a conversão que entra no reactor. A conversão que entra no reactor é igual a 1 menos a concentração de A1, concentração de A que entra aqui, sobre a concentração inicial de A, dividido 1 mais epsilon A, se eu tiver expansão, vezes a concentração de A1 sobre a concentração inicial. Então, se a pressão é igual a constante, as correntes que se encontram no ponto K podem ser sumadas. Então, se as pressões são constantes, então as correntes que se encontram neste ponto K, eu posso sumar elas. Então, a concentração inicial de A vai ser igual a quê? A FA1 dividido o fluxo máximo, o fluxo volumétrico aqui em 1. Só que FA1 é igual a quê? A FA0, que entra aqui, mais FA3, que é o fluxo que vem do reciclo, dividido o fluxo volumétrico inicial mais R, o fluxo volumétrico inicial, mais R vezes o fluxo volumétrico na saída do reactor, que é o mesmo que volta para o reciclo. Então, aqui vamos substituir. Quem é FA3 é vezes ER vezes FA0, 1 menos a conversão na saída. E aqui embaixo igual, substituindo o fluxo volumétrico na saída, é igual ao fluxo volumétrico vezes 1 mais epsilon A multiplicado pela conversão na saída. Então, aqui, CA0 vezes V0, V0 sai constante, FA0 fica constante, é igual a CA0 vezes 1 mais, todo esto multiplica este parámetro, 1 más R, a relación de reciclo, menos a relación de reciclo veces a conversión na saída, dividido 1 más a relación de reciclo, más a relación de reciclo veces epsilon A veces a conversão na saída do reactor. Então, combinando essa equação 4 com a equação 3, com esta equação 3, eu posso ter x a 1. Então, x a 1 é igual a relação entre a relação de reciclo sobre R mais 1, R sobre R mais 1, vezes a conversão na saída. Então, conhecida a conversão na saída e a relação de reciclo, eu consigo obter o valor de x a 1. Então, substituindo FA0' e x a 1 na equação do reator PFR, eu tenho que o volume sobre FA0 da entrada, já não é FA0', é igual a R mais 1 integral de x a 1 é igual a quê? R sobre R mais 1 x a F até x a F da variação de conversão sobre a taxa de reação. Esta equação é uma equação geral para qualquer valor de epsilon A. Se a densidade for constante, então, além de trabalhar em função de conversões, podemos trabalhar em função das concentrações. Então, para a densidade constante, temos que o tempo espacial, lembrem, é igual a CA0 vezes o volume sobre FA0, vai ser igual a, o tempo espacial do reator vai ser igual a menos R mais 1, relação de reciclo mais 1, integral desde CA0 mais R CAF sobre R mais 1 até CAF, da variação da concentração sobre a taxa de reação. Essa é válida para epsilon A igual a 0. Então, aqui temos as expressões para qualquer valor de epsilon A em função de conversão e para epsilon A igual a 0 em função da concentração. Então, eu preciso conhecer a relação de reciclo e a conversão na saída e a concentração inicial. Professor? Sim. A densidade pode ser constante, sendo que a concentração de A está variando a todo momento. Isso, quando a densidade é constante, que eu não tenho variação do volume. Entendeu? Eu não consigo entender bem a sua fala. Está falhando o seu microfone. Entendeu? Entendido. Tá bom. Então, ficou claro, quando a densidade não é constante, eu quero dizer que se eu tenho para qualquer valor de epsilon A, eu preciso usar em função das conversões. Por quê? Porque a densidade não é constante e não posso usar as concentrações. O que é a concentração? É a relação entre a relação molar e o volume. Mol por litro.
se eu não é constante, eu não posso usar ela, eu uso conversão. Quando eu não tenho variação de volume, então a concentração é constante, eu posso usar em função das concentrações. Então, essas são as duas expressões para quando eu tenho qualquer valor de εA, densidade não é constante, e quando a densidade é constante, então posso usar a expressão número 7. Então, integrando a equação para a primeira ordem e εA igual a zero, nós temos que a expressão da K vezes o tempo espacial sobre RT, R mais 1 é igual ao logaritmo de CA0 mais R CAF sobre R mais 1 CAF. Essa expressão CA8. E para N igual a 2, para a reação 2A dando produtos, lembrem que N igual a 2, segunda ordem, eu posso ter A mais B dando produtos, 2A dando produtos. Então, sendo que 2A dando produto ou para A mais B dando produto com CA0 igual a CB0, a expressão é esta. K vezes concentração inicial vezes o tempo espacial sobre R mais 1 é igual a CA0 multiplicado por CA0 menos CAF sobre CAF multiplicado por CA0 mais a relação de refluxo vezes CAF. Para outras ordens e εA diferente de zero, é possível obter expressões, mas elas são bem mais trabalhosas. Então, o que nós temos? A representação geral aqui para as expressões. Por exemplo, o inverso da taxa de reação em função da conversão. Eu tenho aqui a curva de inverso da taxa de reação em função da conversão para essa reação. Então, eu tenho a área, a integral aqui, que seria a área do reator PFR, ele opera entre conversão entre RXAF sobre R mais 1 até XAF. Esta é a área do reator. É dizer, o reator, quando eu uso para esta reação um reator com refluxo, eu posso usar um reator PFR com um volume menor do que se não tivesse refluxo. Se não tivesse refluxo, o reator CCTR seria a integral desde 0 até XAF, seria toda esta área debaixo da curva. E no caso de para εA igual a zero, que eu posso usar as concentrações, então o inverso da taxa de reação em função da concentração, de CA0 até CAF também aqui teria a área dela. Então eu tenho a representação é essa gráfica. Então, para os casos extremos, em que R igual a zero ou R tende a infinito, o sistema se aproxima então a um PFR em R igual a zero, não tem um refluxo, então o volume sobre FA0 é igual a integral de dXA igual a zero a dXAF de dXA vezes a taxa dividido a taxa de reação, e quando R tende a infinito, o volume é igual à relação do CCTR, é igual a volume sobre FA0 é igual a XAF, a conversão na saída, sobre a taxa de reação medida na saída do reator. Então, aqui, quando eu posso trabalhar com reciclo baixo ou com reciclo alto. Posso trabalhar em várias correlações. Reciclo baixo, vou ter se aproxima mais de um PFR, e um reciclo mais alto se aproxima mais de um CSTR. Então, as curvas mostradas nas figuras 6,16 e 6,17 vou apresentar agora. Professora? Sim. Fala. A senhora só volta um pouquinho, que minha internet deu uma travadinha nos gráficos. O reciclo baixo aproxima mais de um PFR e o alto de um PFR. Isso, e o reciclo alto ele se aproxima mais de um CCTR. Olha aqui, no reciclo alto eu tenho mais o reciclo baixo, a relação do reciclo é muito pouquinho, não? Então eu tenho uma aproximação maior a um CCT, a um PFR do que a um CCTR. Aqui, esto é a taxa média, mas é um pouco meio esquisito essa parte da taxa média, eu vou mostrar depois, mas como se obter ela. Mas a ideia aqui é que aproximadamente esta área aqui seria igual à área do CCTR. Mas o gráfico não ficou muito bom, aí eu não vejo que a área seja muito igual a ela. E quando eu trabalho com um reciclo alto, eu me aproximo mais à operação de um PFR, de um CCTR. Por quê? Porque com o reciclo alto está saindo pouco produto.
eu estou tendo que uma mistura maior. Por isso me aproximo mais a um CCTR. O reciclo baixo, eu estou tendo saindo menos produto, voltando menos produto na entrada do reator, eu estou tendo uma mistura menor. Então, por isso é que ele se aproxima mais a um PFR. Tá bom? Certinho. É só porque eu tinha dado uma travada na minha internet aqui, eu não tinha conseguido ouvir bem. Tá, não tem Obrigado, problema. professor. Então, a figura 616 e 617 mostram as curvas que tem a ver com as reações para a primeira e segunda ordem, no qual os parâmetros das curvas para a primeira ordem é Kτ, para a ordem igual a 1, e Kτ CA0 para a ordem igual a 2. Então, para o PFR com reciclo, a forma mais conveniente é se aproximar a um CCTR, é decir, quando eu uso um PFR com reciclo, quer dizer que é a forma que eu mais posso me aproximar a um CCTR e usar um reator que tem um volume menor, mas me aproximo a um CCTR que corresponderia a um volume muito maior. Ele é muito usado, principalmente em reações catalisadas por sólidos em leito fixo. É o maior uso de reações com reciclo nesse tipo de reações. Então, eu tenho aqui, para as duas figuras que eu falei para vocês, 516, acho que é 515, 516 e 517. A 516 é para a primeira ordem. Qual é o parâmetro da curva? Kτ, K vezes o tempo espacial. Então, a constante cinética da reação vezes o tempo espacial. O tempo espacial eu posso determinar relativamente fácil. Então, para quando eu tenho um reciclo infinito, se comporta como um CCTR. Reciclo zero, a expressão aqui embaixo, se comporta como um PFR. E na medida que eu vou aumentando o reciclo, eu vou tendo uma relação de que do tempo espacial do reator com reciclo sobre o tempo espacial do reator pistonado, ou do volume do reator com reciclo sobre o volume do reator pistonado. É a relação que me está dando aqui. Então, por exemplo, para uma reação concentração sobre concentração inicial 0,1, daria igual a 0,9 a conversão. Então, eu teria aqui essa relação para a reação de primeira ordem. Então, para a reação com reciclo total, seria se eu estivesse trabalhando com um reator CCTR. Eu teria uma relação do volume do reator com reciclo sobre o volume do pistonado de aproximadamente 2, 3, 4 vezes o volume do reator com reciclo. Agora, se eu trabalho, por exemplo, com um reciclo 0,5, por exemplo, a minha relação não chega a 1,2, 1,3, mais ou menos. Lembrem que aqui a escala é logarítmica, então seria mais ou menos 1,2 vezes a quantidade, o volume do reator com reciclo sobre o volume do reator pistonado. Então, aqui eu tenho, então, essa seria a possibilidade de trabalhar com reciclo, usando diferentes valores, para diferentes valores de Kτ, por exemplo, que você teria como parâmetro. Esta outra expressão também é o mesmo para reações de segunda ordem, só que aqui o parâmetro que eu tenho é Kτ vezes CA0. Então, aqui os parâmetros são diferentes, mas a mesma forma de operar. Reator com reciclo total seria a linha diagonal, e os reatores com diferentes reciclos, diferentes valores de reciclo, por exemplo, 0,5, 2 e assim. E eu tenho então a relação do volume do reator com reciclo sobre o volume do reator pistonado, o que me dá aqui na ordenada do gráfico. Então, para a reação de ordens maior do que zero, em um reator em batelada, desculpem, começam as reações autocatalíticas, não tinha visto. Então, para as reações de ordem maior do que zero, num reator em batelada, no início eu vou ter que a taxa de reação é uma reação elevada, e ela vai diminuir progressivamente com o consumo do reagente. Isso é o que normalmente a gente vê para reações de qualquer ordem maior do que zero. Só que a reação autocatalítica é uma reação que ela precisa ter uma parte, um pouco do produto para ela acontecer. Então, no início da reação, eu tenho uma taxa de reação baixa. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade do produto muito pequena.
Depois de quando começa a ter uma quantidade de produto, ela aumenta até ter um máximo, a taxa máxima com a formação do produto. E finalmente a taxa cai a um valor muito baixo com o consumo do reagente. Qual é a reação? A mais R formando R mais R, é decir, no qual eu tenho que a reação é autocatalítica porque o próprio produto que se forma, ele catalisa a reação. Então, a taxa de reação menos a taxa de reação vai ser igual a quê? A constante cinética da reação vezes a concentração de A elevado ao coeficiente a, que não é coeficiente estequiométrico, senão a ordem da reação de A, vezes a concentração de R elevado a R, que é a ordem de concentração de R, a ordem de reação. Então, quais são as curvas típicas desse tipo de reação? A taxa de reação em função da concentração. O progresso da reação é nesse sentido, concentração inicial maior, a taxa de reação ela vai aumentando com o progresso da reação até chegar a um máximo quando se consumiu, por exemplo, aqui a metade do reagente. E depois ela cai na medida em que vai diminuindo, por quê? Porque diminui a quantidade de A para reagir com R. Também eu posso ter uma quantidade de R alimentada, quando eu tenho uma quantidade mínima, uma quantidade de R no início, a taxa de reação ela aumenta até chegar ao máximo e depois cai até consumir toda a quantidade de A no produto. Então, o progresso da reação aqui é nesse sentido. O inverso da taxa de reação em função de conversão, então a nossa reação ela passa por um mínimo e depois vai para um valor, o inverso da taxa de reação passa por um valor mínimo e depois aumenta. Então, eu tenho o ponto mínimo, o ponto de taxa de reação máxima, esse ponto que está aqui sinalado em esse gráfico. Então, este tipo de problema de reações autocatalíticas, ela conduz a problemas de optimização. É decir, em que tipo de reatores eu vou fazer esse tipo de reações? Então, reatores PFR ou CCTR sem reciclo me levariam que a conversão é baixa, por exemplo, então o CCTR é melhor. Se eu preciso que a conversão no reator seja baixa, eu posso usar um CCTR. Se eu preciso uma conversão alta, o PFR seria maior. Para reações de ordem maior do que zero, nós vimos que sempre o PFR é maior que o CCTR. Mas neste caso de reações, neste tipo de reações, tem que ver qual é a conversão que eu quero para saber qual é o tipo de reator melhor. Então, PFR precisa de uma quantidade pequena de alimentação de R e usar, então, um reator com reciclo seria uma muito boa alternativa. Por quê? Porque eu formo uma quantidade de R, reciclo o reator, então eu posso, favorecer a reação autocatalítica. Então, comparando, o escoamento em um reator PFR e CCTR em função da conversão na saída do reator que eu quero para uma reação autocatalítica. Esse é o inverso da taxa de reação em função da conversão é o mesmo para todos. Se eu quero que a conversão de A seja baixa, por exemplo, esta conversão aqui, operando nesse ponto, então o CCTR é melhor, é o que tem a menor área e o menor tempo espacial. Então, porque o escoamento um PFR seria a área completa abaixo da curva e o CCTR seria somente o retângulo que temos desde o ponto de operação até zero. Já se for uma conversão relativamente maior, mas não muito alta, como por exemplo neste caso, neste caso, aparentemente, tanto o CCTR quanto o PFR têm volumes muito parecidos, então qualquer dos dois pode ser usado. Mas se eu preciso uma conversão muito elevada, se a conversão for muito alta, então o PFR é melhor do que o CCTR. Mas isso é usando um único reator. Se eu usar mais de um reator, eu poderia então operar em outras condições para uma conversão elevada. Então vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Então, professora,
Sim, Só uma dúvida, lá no começo da aula você comentou que quando o reciclo ele tende a infinito, o PFR tende a tornar um CSTR, né? sim. Mas isso não é uma coisa muito boa, né? Porque você falou que em geral, assim, lógico, igual nesse caso aí tem algumas exceções, mas em geral o PFR ele ocupa um volume menor que o CSTR. Então, tipo, é ruim você usar um PFR com um reciclo muito alto, né? Não, o PFR com reciclo muito alto geralmente não se usa, é muito raro. Eso, por eso es que, los casos extremos, esos fueron los casos extremos, reciclo cero o reciclo infinito. Casos extremos, reciclo cero PFR, reciclo infinito que se comporta como CCTR. Agora, se eu tenho reciclo baixo, vou estar muito mais perto de um PFR do que um CCTR. Se o reciclo for muito alto, muito elevado, então eu vou estar muito mais perto de operação do CCTR do que da operação de um PFR. Tá bom? Entendi. Só que aí nesse caso, eu vou voltar, deixa eu ver se eu vejo. Vou voltar a essa figura. Vou voltar aqui a esta figura. Por exemplo, quando você opera com um reciclo baixo, você tem a área abaixo da curva é a área do volume do reator PFR. E nesse caso, você opera com um reator que tem um volume muito similar a esta quantidade. Você opera com um reator CCPFR que o volume dele corresponderia para um reator CCTR neste volume de aqui. Es decir, ese volumen que está pero cuadrado. Cuando opero con un reciclo alto, eu opero com um CCTR, um PFR que é pequeno. Na verdade, o PFR não é grande, essa é a área do PFR, entre XAI, a entrada e a saída do PFR. Só que ele se comporta como se fosse um CCTR de um volume muito grande como este. É decir, que eu poderia substituir um CCTR de um volume muito grande por um PFR com reciclo de um volume menor. Eso es lo que aquí se usa. ¿Ficou claro? Entendi. Então, no caso é bom, né? Não seria No ruim. caso seria bom, caso que eu precisaria um PFR, um CCTR muito grande, eu poderia, não teria um espaço muito grande, e a reação foi favorecida pelo, posso fazer reciclo, e então eu usaria um PFR menor com reciclo elevado. Se eu não teria muito espaço para fazer a reação, tá bom? Então vamos lá na frente. Então, a operação com reciclo óptimo. Então, na verdade, deve existir um valor de reciclo óptimo que minimize o valor do volume ou o tempo espacial. A razão de refluxo óptimo, eu tenho que derivando o tempo espacial sobre CA0 em função do reciclo. Então, para a relação tempo espacial sobre CA0, que é igual a integral de XAI, que é igual a R XAF sobre R mais 1 até XAF, DR mais 1 sobre taxa de reação vezes XA, essa expressão, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que diferenciar sobre o signo de integração. Então, essa diferenciação sobre um signo de integração é igual a quê? A função em R é igual à integral de A em R a B em R, a função de x em R de x. Substituindo essa função, a derivada dela de f em R é igual à integral de A em R até B em R, da diferencial de x em R de x, mais a função B em R, B em R de B de R, menos a função A em R de A de R. Só que aqui, quem depende de R? A função de forma geral e A. B não depende de R, B seria o limite superior, então esta função aqui é zero. Então, para este caso, então, se encontra que a variação do tempo espacial seja zero sobre a variação de R é igual a zero para integral de x aí, que é a que tem a ver com a relação de
de refluxo até XAF de XA sobre a taxa de reacción más 0, esta 0 es porque B no depende de R, menos R más 1 sobre la taxa de reacción avaliada en XA1, en la variación avaliada en la conversión de entrada derivada de la conversión de entrada en función de R. ¿Quién es a derivada de la conversión de entrada en función de R? Es igual a XAF dividido R más 1 al cuadrado. Então, combinando as expressões, obtém que o inverso da taxa de reação avaliado em XAI, é decir, na entrada do reactor, é igual a integral de XAI até XAF de dXA sobre menos RA, multiplicado por quê? Dividido por XAF menos XAI. Este valor é o valor me vai permitir obter o XAI para o refluxo óptimo. Então, o refluxo óptimo introduz no reactor PFR uma alimentação cujo valor de inverso da taxa de reação linha KL, essa relação, é igual ao valor médio do inverso da taxa de reação em todo o reactor linha PQ. Então, eu tenho que o reciclo, por exemplo, aqui na primeira, eu tenho um reciclo muito alto porque a relação K sobre L ela é menor que a relação que o tamanho o inverso da taxa de reação aqui, que é a linha PK. Aqui eu tenho um reciclo bom, óptimo, por quê? Porque a linha KL é igual à relação PK. Siendo que esta relación PK es igual a que A inverso de la taxa de reacción avaliada en XAI, a cual introduce un reciclo óptimo. Y aquí un reciclo muy bajo porque yo tengo aquí una relación KL muy alta cuando la relación PK es menor. Entonces, esa parte es bien complicada de determinar. Eu tentei fazer isso ontem com um problema, vou passar o problema para vocês depois, o exemplo, e foi bem complicado porque tinha que avaliar, tive que avaliar muitas vezes a integral e parei porque não dava, não estava dando, não chegava ao valor, não estava fechando o valor. Eu vou falar o que eu fiz. Então, essas reações autocatalíticas, elas são muito comuns em reações de fermentação, são bem comuns, também em reações exotérmicas, como por exemplo a queima de gás. A queima de gás é uma reação adiabática que ela acontece com reagentes frios na entrada. Então, o que acontece? Quando a reação ela é autotérmica, como a queima de gás é uma reação autotérmica, que ela gera calor, então esse calor gerado na reação ele faz com que esquente os reagentes na entrada e mantenha a reação. Então, em um reactor CCTR, essa reação seria autossuficiente. Já parece que um reactor PFR não é. Então, o calor gerado na reação de queima de gás, então ele eleva a temperatura dos reagentes até a temperatura da reação. Esse tipo de reações é importante em reatores em fase gasosa catalisados por sólidos. Por exemplo, um exemplo desse tipo de reação é a reação de síntese da amônia, a qual a reação precisa de calor para gerar. Também outro exemplo é a reação de gás de síntese, que também é uma reação endotérmica e que ela precisa de quando ela é feita sem a presença de oxigênio. Quando é feita na presença de oxigênio, se converte em uma reação autotérmica e então é possível manter a reação pelo calor gerado pela reação. Então, quais são as combinações de reactores comumente usados que a gente pode usar? Tipos de arranjo que podem ser considerados: reciclo do produto e separação do produto com reagente. Então, melhor esquema para reactores múltiplos. Aqui esta parte aqui eu tenho um CCTR seguido de um PFR. Então eu tenho o CCTR em essa reação autocatalítica operando no ponto de mínima, no ponto de mínimo inverso da taxa de reação sobre
sobre da inversa da taxa de reação, que é o ponto da taxa de reação máxima. Eu coloco um CCTR operando nesse ponto, da conversão nessa saída, e a seguir dele um PFR. Então, primeiro um CCTR e a seguir um PFR. Outra forma de operar também poderia ser na qual eu teria um CCTR que opera nesse ponto óptimo, no ponto no qual a taxa de reação é máxima, e passar a um separador. Se o produto é facilmente separável dos reagentes e os reagentes voltam à entrada do reator, essa é uma das melhores formas de operação. Então, se esse caso B é possível, é decir, separar o produto e voltar os reagentes, se opera então nesse ponto de operação e o volume requerido para essa reação é o menor possível. Por quê? Porque só requer o volume do reator CCTR. Neste outro caso, precisaria o CCTR mais o PFR. Mas em todo caso, ao final, a análise econômica global, que tem a ver com o custo de separação e do reciclo, vai determinar o esquema óptimo global do processo. Então, agora eu vou falar sobre operação de estado transiente, e da operação de estado transiente eu vou falar sobre a partida de um CCTR. A partida de um CCTR, são condições isotérmicas, ela é bastante rara. Ela é só o CCTR, o reator CCTR, só dá a partida no início, quando você monta ele e faz a partida dele. Mas, às vezes, você precisa fazer uma parada de planta, e se você precisa fazer uma parada de planta, tem que fazer novamente a partida do CCTR. Então, o que eu necessito? Estimar o tempo necessário para atingir o estado estacionário novamente do reator CCTR. Então, o reator é bem misturado e sem variações espaciais da temperatura, CCTR, da taxa de reação. Então, a equação geral de um balanço de massa do CCTR é o que tem o quê? O fluxo máximo na entrada, menos o fluxo máximo na saída, mais a taxa de reação vezes a variação do volume, é igual à variação do número de moles no tempo. Só que na partida eu estou operando em estado estacionário, então eu vou ter uma variação do número de moles no tempo até chegar ao estado estacionário. Então, na partida eu não posso trabalhar com conversão. Por quê? Porque eu não posso separar os moles reagidos dos moles acumulados. Então, eu preciso trabalhar com concentrações e não com conversões. Então, para reações em fase líquida, na partida, o fluxo volumétrico vai ser igual ao fluxo volumétrico na entrada. Tendo, então, vazamento constante, o volume, então, do reator vai ser igual ao volume inicial. Então, usando, então, o tempo espacial, que é igual ao volume sobre o fluxo volumétrico, a equação, então, anterior, é decir, a equação que eu mostrei aqui, usando o tempo espacial, volume sobre o fluxo volumétrico, a equação se transforma em quê? CA0, concentração na entrada, menos a concentração na saída, mais a taxa de reação vezes o tempo espacial é igual a quê? Ao tempo espacial vezes a variação da concentração em função do tempo. Então, se a reação é de primeira ordem, nós temos que a variação da concentração em função do tempo mais 1 mais K vezes o tempo espacial dividido o tempo espacial CA0 é igual a CA0 dividido o tempo espacial. Então, para as condições iniciais, em tempo igual a zero, a concentração de A na saída é zero. Então, se eu tenho que a concentração de A na saída vai ser igual a CA0 dividido 1 mais K vezes o tempo espacial, todo isso multiplicado por 1 menos a exponencial elevado a menos 1 mais KT dividido o tempo sobre o tempo espacial. Esse tempo é o tempo que eu preciso para quê? Para obter o estado estacionário. Então, esse tempo é tempo necessário para atingir 99% da concentração em estado estacionário, concentração de A no estado estacionário. E a concentração de A no estado estacionário, então, vai ser igual a quê? CA0, 1 dividido 1 mais K vezes o tempo espacial. Reordenando, então, a expressão quem é? CA é igual a 0,99 vezes a concentração de A no tempo estacionário, estado estacionário. Então, o tempo que eu preciso, então,
para obter o estado estacionário é igual a 4,6 vezes o tempo espacial dividido 1 más k vezes o tempo espacial. Isso é para a reação de primeira ordem. Se a reação for muito lenta, quer dizer que 1 é muito maior que k vezes o tempo espacial, porque a constante cinética da reação seria muito pequena, reação muito lenta. Então, o tempo necessário para atingir o estado estacionário seria igual a 4,6 o tempo espacial. Se a reação for muito rápida, quer dizer que o valor de k vezes o tempo espacial é muito maior do que 1. E então, o tempo espacial seria igual a 4,6 dividido a constante cinética da reação. Essas equações são para reações de primeira ordem e normalmente o estado estacionário para esse tipo de reações é atingido entre 3 e 4 vezes os tempos espaciais. Então, para a partida de um CCTR, você pode considerar que o estado estacionário é atingido uma vez que passa o tempo de 3 a 4 vezes o tempo espacial. Conteúdo protegido por direito autoral, sendo permitida apenas a sua reprodução para fins educativos e de informação no âmbito da disciplina cursada nos termos da Lei 9.610 de 1998. A distribuição ou reprodução das imagens é proibida sem expressa autorização. Fim do capítulo 6.